Olá, meu nome é Leonardo Chaves, Dutra da Rocha, sou professor do Departamento de Ciência e Computação da Universidade Federal de São João do Rei e hoje eu vou apresentar para vocês um pouco dos resultados alcançados por meio da execução do projeto de pesquisa Algoritmos para Modelagem de Tópicos Semanticamente Enriquecidos. Esse projeto foi financiado pela FAPEMIC, por meio do processo APQ 0075921 e teve duração de 3 anos. Antes de necessariamente entrar nos detalhes do projeto, gostaria de destacar que a equipe que foi formada foi uma equipe bastante vasta, com especialistas em diversas áreas, como modelagem de tópicos, análise de sentimento, aprendizagem de máquina, recomendação, interação homem-máquina, computação de alto desempenho. Outra coisa importante que é importante destacar aqui também nesse projeto é que a gente conseguiu envolver um quantitativo muito grande de alunos de mestrados, alunos de doutorado e alunos de iniciação científica. Bom, agora entrando no mérito em si do projeto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é contextualizar, e o projeto é contextualizado nesse mundo acadêmico, mas principalmente no mundo industrial, onde se corre a passos largos na criação e utilização de grandes modelos de linguagem, os Large Language Models, em um número cada vez maior de tarefas e aplicações do dia a dia. De forma popular, ChatGPT, Llama 3, Gemini, todas essas IAs essas IAs generativas estão sendo propostas recentemente. O que acontece é que já é conhecido que esses modelos são capazes de executar as tarefas com uma efetividade muito boa, porém existe um custo altíssimo associado a esses modelos, porque são modelos cada vez mais complexos, são modelos que são caros de serem treinados e também são modelos que são difíceis de serem interpretados. E aí o nosso projeto ele vai exatamente na contramão dessa lei do mais, que o mercado tem adotado: mais dados, mais modelos, mais treinamento. Nosso projeto de pesquisa demonstrou que com técnicas simples de engenharia de dados, mas com altíssima criatividade, é possível, em certas aplicações altamente relevantes de processamento de linguagem natural, suportadas por inteligência artificial, obter resultados equivalentes ou mesmo superiores em termos de efetividade, a esses grandes modelos, que são extremamente complexos, porém com muito mais eficiência e principalmente com uma altíssima capacidade de interpretação. Em mais detalhes, a contribuição central do projeto é um conceito inovador na área de processamento de língua natural. Linguagem que são as denominadas ClueWords. As ClueWords são representações textuais que são capazes de aproveitar a eficiência e a interpretabilidade de representações matriciais tradicionais que são baseadas na frequência das palavras, por exemplo, TF-DF, ao mesmo tempo que explora a capacidade semântica de modelos baseados em embeddings de palavras. De forma bastante resumida, a estrutura das ClueWords compreende em 3 etapas fundamentais: agrupamento, filtragem e ponderação. As ClueWords envolvem grupos de palavras que sejam semanticamente parecidas, onde essa semântica é dada em cima da representação embedding dessas palavras, formando assim grupos de palavras utilizando funções de distância e similaridade. Sobre esses grupos são então aplicados mecanismos de filtragens que são personalizáveis. Quando a gente diz personalizável, porque essa filtragem ela é feita de acordo com o cenário de aplicação onde as ClueWords vão ser aplicadas. Por fim, definidos os grupos e realizadas as filtragens, a última etapa consiste em estratégias de ponderação sobre elas, buscando realçar as principais características dos documentos. Bom, esse conceito nós instanciamos em 2 cenários distintos. O primeiro deles foi na tarefa de modelagem de tópicos, as quais visam encontrar tópicos que sejam semanticamente coerentes a partir de documentos textuais. Por exemplo, revisões de produtos, revisões de aplicativos, resumos de artigos. Os tópicos extraídos automaticamente por meio dessas estratégias podem ser explorados por outras aplicações, como classificação automática de documentos, análise de sentimento, sistema de recomendação, etc. Nesse cenário, primeiramente, nós encontramos grupos de palavras que são semanticamente parecidas, aplicando sobre eles filtros
que visam remover eventuais palavras desse grupo que destoam demais, ou seja, remover palavras que eventualmente sejam ruídos. Em seguida, aplicamos a ponderação tradicional e bem utilizada na literatura, que é o TF-DF, sobre essa nova apresentação, obtendo assim uma matriz resultante. Essa matriz resultante, então, ela é uma matriz onde, originalmente, o que se usa é uma matriz de documentos por palavras, onde agora, em cada posição, a gente não tem só uma representação de uma palavra, mas a gente consegue enriquecer cada documento, trazendo para esse documento palavras que sejam semanticamente próximas e embutindo essa informação dessa matriz. Essa matriz, então, é encaminhada para estratégias de modelagem de tópicos tradicionais, como, por exemplo, faturação de matriz, e aí os tópicos são encontrados, né? Quando a gente fala modelagem de tópicos, a gente não só utilizou em modelagem de tópicos tradicionais, como também utilizamos a estratégia para modelagem de tópicos hierárquica. Outro domínio em que aplicamos o conceito de keywords foi o de análise de sentimento. A análise de sentimento visa identificar automaticamente o sentimento contido em textos. O método proposto por nós usa a representação geral, fornecida por embedding de palavras e seus relacionamentos, para produzir léxicos de alta cobertura, que melhorem significativamente a precisão desses métodos de análise de sentimento. Léxicos são dicionários semânticos. Além disso, exploramos a expansão semântica, abordando problemas de escassez de informação e ruído, muito comum em análise de sentimento de textos curtos. Tá? Por fim, a filtragem personalizável. Nesse contexto, nós utilizamos o Part of Speech, né? Estratégias comuns na análise de sentimento, e realizamos a ponderação das palavras, não mais usando o TF-DF, mas utilizando a ponderação semântica de sentimento associado a cada uma das palavras, a ponderação de polaridade associada a cada uma das palavras, no caso, cada um dos grupos de palavras. Bom, as soluções que nós propusemos, nós avaliamos num cenário bastante robusto do ponto de vista experimental, né? E as nossas estratégias mostraram extremamente competitivas, em alguns casos até mesmo muito superiores com o estado da arte, quando a gente avalia o aspecto de efetividade, né? E além de ser tão competitiva ou melhor, elas são bastante eficientes, ou seja, computacionalmente muito mais baratas e com uma altíssima capacidade de interpretação. Bom, em termos de planejamento do que foi planejado, em termos de resultados esperados, a gente alcançou com louvor, tá? Nós havíamos planejado 2 artigos em conferências nacionais, nós conseguimos publicar 7 artigos em conferências nacionais nos últimos 3 anos. Nós havíamos prometido 2 artigos em conferências internacionais, nós conseguimos 2, cumprimos exatamente a meta, mas com destaque aqui para um artigo no CIGAIAR, que é uma das maiores conferências em Information Retrieval do planeta, né, de Qualis A1. Nós prometemos 2 artigos em periódicos, nós publicamos 4, 2 em destaque de Qualis A1, né, que é o Science Geometrics e o de Computational Linguistics. Tá? E eu acho que talvez o mais relevante do projeto, além dessa produção, que foi extremamente vasta, foi a capacidade de formação de recursos humanos. Né? Então, de forma muito direta a esse trabalho foi muito direcionado, muito relacionado à tese de doutorado de Felipe Augusto Viegas. Né? Felipe defendeu em 2023, e esse ano ele já recebeu menções honrosas nos principais congressos de computação da área do projeto, WebMedia, SPBD, Bracis, SPC, recebeu o prêmio UFMG de teses e é o grande campeão do prêmio CAPES de teses na área de computação. Né? Bom, esse projeto foi tema central da tese do Felipe, mas outros alunos de doutorado também puderam fazer uso dessas representações ao longo de suas teses. Foram os alunos Washington Cunha e Nicolas Silva. O Washington atuando na área de classificação de documentos
e Nicolas atuando na área de sistema de recomendação. Ou seja, conseguimos formar 3 doutores. Mestres, esse projeto também foi diretamente relacionado à tese de mestrado de Antônio Pereira Júnior, tá? À medida que nós conseguimos evoluir na qualidade das técnicas, a gente começou a perceber que as métricas que eram utilizadas para ser avaliadas não estavam sendo suficientes e virou a tese de mestrado de Antônio, né? Onde a gente conseguiu propor novas técnicas, novas métricas de avaliação. E a tese dele foi defendida agora, em 2024, e já foi contemplada como a melhor dissertação de mestrado no WebMedia 2024. Bom, além de ser tema central da dissertação de mestrado do Antônio, ela também contribuiu de forma marginal em outras 2 dissertações, né? Do aluno Elton Augusto, né, na área de classificação de documentos, e do aluno Tiago Adriano, na área de sistemas de recomendação. Por fim, do ponto de vista de iniciação científica, né, nós tivemos aí diversos alunos formados que se envolveram direto ou indiretamente com o projeto, sendo bolsistas, trabalhando como bolsista ou de forma voluntária, que é o caso do Davi, do Henrique, do Fonseca, Guilherme Moreira, da Ana, Gabriel Prenassi e Ian Ribeiro, com destaque para a iniciação científica do Guilherme Bittencourt, que foi contemplado com o 2º lugar no concurso de trabalho iniciação científico do CETIC, do WebMedia 2024. Além disso, a gente havia proposto uma ferramenta onde tivesse utilizado, e o que a gente conseguiu ao longo do desenvolvimento do projeto foi desenvolver 4 ferramentas em 4 cenários distintos. O objetivo era mostrar o quão aplicável, do ponto de vista prático, né, em termos de resultados práticos que o projeto desenvolveu. Então, desenvolveu uma ferramenta que fazia acompanhamento dos principais tópicos de pesquisas que estavam sendo desenvolvidos em 2022 sobre Covid-19. Né? A gente também desenvolveu uma ferramenta que é capaz de identificar perfil de pesquisadores brasileiros, utilizando as estratégias que nós desenvolvemos, aplicadas sobre os artigos publicados por esses pesquisadores. Nós também demos uma singela contribuição do ponto de vista de sociedade, onde a gente utilizou as estratégias que nós propomos ao longo do projeto para criar um observatório das eleições presidenciais de 2022, né? E por fim, em colaboração com pesquisadores de Portugal, nós também propusemos uma ferramenta capaz de auxiliar a indústria farmacêutica a identificar possíveis medicamentos pouco ou nada explorados para determinadas situações. Tá? Outra coisa que a gente prometeu em termos de projeto, que era criar um repositório, nós conseguimos criar esse repositório para garantir não apenas a continuidade desse projeto para outros pesquisadores ou dentro do nosso grupo mesmo, como também garantir a reprodutibilidade, algo que vem faltando bastante no meio acadêmico. Bom, então é isso, tá? A gente gostaria de agradecer muito a FAPEMIG, né? Porque foi ela a grande responsável pela execução desse projeto, né? Deixo aqui o meu contato e me coloco à disposição por esse e-mail, caso alguém tenha uma dúvida. Muito obrigado.